Senhoras e senhores, estamos de volta. Pensou que a gente não ia aparecer? Estamos sim aparecendo, porque neste domingo tem a semifinal do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo em Barueri. A outra semifinal, o Corinthians foi eliminado pelo Novo Horizontino. Vamos falar sobre tudo isso aqui também. E vamos falar sobre esse jogo. Aliás, qual vai ser a escalação? Será que o São Paulo vai 3 zagueiros, 2 zagueiros? Tudo isso vai ser debate aqui. Vamos falar da arbitragem 100% feminina. Será que o Abel vai subir nas tamancas de novo? Vamos falar sobre isso. Renovações de jogadores, a eliminação do Corinthians, como eu falei, a nova casa do São Paulo, se passar da semifinal. Enfim, tudo isso será assunto aqui. Estou ao lado de Arnaldo Ribeiro. Boa tarde. Já pedi o seu like, hein? A gente quer chegar em muitos likes nesse vídeo, claro. Então, aperte o botão, aperte a notificação também aí, que é importante. E vamos chegar a 350 mil inscritos. Então, corram. Chamem parentes e amigos. Missão. Bom dia, Arnaldo Ribeiro. Abraço, satisfação. Um abraço, satisfação. Chegou o dia, né, Tironi? Semifinal contra o Palmeiras, campo sintético, torcida única, talvez o time mais forte do Brasil no momento, já no momento ruim que o Flamengo vive, mas né, o São Paulo joga a sua chance. O São Paulo também chega num bom momento nessa semifinal, né? Eu acho que essa também talvez seja a esperança do torcedor são paulino diante das adversidades. Claro que sem o fator casa, sem o São Paulo não é o favorito a passar. O favorito é o Palmeiras. Mas, né, como você falou, na outra semifinal avançou o time da melhor campanha, mas muita gente entendia que o Corinthians tinha favoritismo para passar e o Novo Horizontino confirmou, aliás, né? É o time da melhor campanha. O Novo Horizontino, sim, se a federação não fizer nada de diferente, vai mandar a final do campeonato na casa dele, né? São duas partidas daí. Jogou, entre os grandes, só não jogou contra o São Paulo. Exato. Ganhou todos. Surrou o Palmeiras, ganhou do Santos, ganhou do Corinthians. 4-0, 2-1 e 1-0. Essa é a campanha do Novo Horizontino, um negócio realmente impressionante. Muito bem, vamos lá. O debate da semana inteira foi: e aí, será que o Lucas tem que jogar? Será que não tem que jogar? Será que são 3 zagueiros? Será que são 2 zagueiros? Linha de 4? O meio-campo, será que o Palmeiras vai jogar com o Arias? Será que vai jogar sem o Arias? O que é melhor? Ficou esse duelo tático aí sobre o que fazer, qual decisão tomar. A gente já tinha falado aqui, eu e você, que seria legal, fosse com 3 zagueiros, a gente acha que seria melhor para esse jogo e tal, mas o cheiro da grama, o cheiro do treino, indica alguma coisa? Eu acho que não só o cheiro do treino, acho que talvez as últimas partidas, ou as melhores partidas do São Paulo nesse ano foram com essa linha de 4, com o trio no meio e 3 atacantes. Acho que ter também a possibilidade de jogar com 3 zagueiros é um trunfo que o Crespo tem. A equipe dele agora está acostumada a jogar dessas duas formas, mas acho que o cheiro da grama sintética, no caso, aponta a escalação básica, aquela escalação que surgiu no jogo com o Grêmio, né? Que foi talvez a melhor partida do São Paulo na temporada. E também foi a base do time que jogou contra o Bragantino na fase anterior, e que o São Paulo também venceu em Bragança, levando sempre em consideração que um desses principais jogadores está fora. Hoje o Alan Franco está suspenso, né? Foi expulso em Bragança, então esse é o desfalque confirmado para o jogo contra o Palmeiras, né? Tá, então possivelmente a zaga vai ser Sabino, que renovou o contrato, a gente vai falar já já, e Arboleda, é possível, Exato, certo? exato. Essa é a linha de 2, com o Lucas Ramon e o Enzo. Essa linha, meio campo, e o ataque, Lucas, Luciano e Caleri. Esse é o ataque. Aí a pergunta fala. Só uma observação: o meio-campo, que tem sido talvez o principal trunfo do São Paulo, haver as condições do Danielzinho, né? Porque, diferentemente do Lucas Ramon e do Sabino, que não foram para Curitiba para serem poupados, o Danielzinho sentiu, né? Estava sentindo esse desgaste muscular, tinha saído do jogo contra o Bragantino por conta disso, né? Não foi por opção tática. Então, haver as condições dele é o que mais me preocupa, assim, em termos físicos. Até mais que o Lucas, que está bem fisicamente. A questão do Danielzinho, que virou uma peça muito importante, a ver como é que ele se encontra ou suporta o jogo, né, com o Palmeiras.
Enfim, esse é um ponto importante, o de sempre, né? Gramado sintético, tem toda essa questão. Aí a pergunta que eu faço para você ainda sobre o São Paulo, a gente vai passar para o Palmeiras já, sobre a escalação do Palmeiras. Com esse time, que é o time que vem jogando bem, não sei o quê, o time fica melhor protegido, fica mais seguro, porque no fim das contas foi o que aconteceu, né? Foi os melhores jogos do São Paulo, foi dessa forma, foram esses aí. Desde que tem a bola, aquela coisa. Eu acho que esse time do São Paulo, ele é o time mais criativo possível, mas eu vejo ele mais vulnerável que no sistema com 3 zagueiros. Né? Vale lembrar que foi com o sistema com 3 zagueiros, o São Paulo ganhou do Flamengo, por exemplo, de virado, né? Que foi o começo dessa série. Né? Ganhou do Santos também com os 3 zagueiros, depois modificando ao longo do jogo. É aquilo, eu acho que para uma partida de visitante, partida única, semifinal, eu imagino que o esquema com 3 zagueiros seja mais eficaz e também permite que as trocas, permite mais possibilidades de trocas ao longo da partida, inclusive com a mudança do sistema. Né? Esse time, agora o time do jogo com o Grêmio, o time base, ele é um time... tipo, é um plano A, né? E é difícil você sair desse plano se ele não dá certo, né? E foi mais ou menos desta forma que o São Paulo jogou contra o Palmeiras em Barueri e perdeu por 3-1. O São Paulo jogou, criou bastante, mas foi bastante vulnerável também, né? Não era exatamente a mesma equipe, porque o Lucas não jogou, o Tapia jogou, o Caleri não jogou, mas o desenho tático era parecido. E o São Paulo teve boas chances, mas também permitiu muitas chances ao adversário. E acho que a questão com o Palmeiras, além dessa questão tática, é a questão da saída de jogo, que o São Paulo tem dificuldade, sabemos. O Alan Franco, que sai melhor, não joga, né? E o Palmeiras abafa muito a saída de jogo no sintético. Então esse é um risco que também aconteceria se o São Paulo jogasse com 3 zagueiros. É o tipo do jogo que o Palmeiras pressiona. Então, eu prefiro a formação com 3 zagueiros para esse tipo de partida. Mas eu entendo se o Crespo mantiver o que está ganhando e está jogando bem, né? O sistema que está dando certo. Um sinal de alerta prévio aqui, o São Paulo costuma, em muitos jogos, contra o Bragantino, por exemplo, foi assim. O jogo contra o Coritiba, que tudo bem que era os reservas, mas foi assim também. A demora do São Paulo de ajeitar o time em campo no começo. Então, o São Paulo passa uns 10 minutos, pelo menos, em que ele é bastante pressionado, que ele não consegue sair. Isso, em muitos jogos acontece isso. E aí, se você pegar o que é o Palmeiras contra o Fluminense, por exemplo, em 10 minutos estava 2-0. E assim o Palmeiras construiu a vitória. Pressionou, fez 2 gols, acabou com o jogo. Acabou com o jogo não, porque o Fluminense até equilibrou, quase empatou depois. Mas, né, num jogo como o de hoje, você toma... Abrir 2 gols, né? Abrir no começo clássico, torcida única, esquece. Aí você tá lascado. É um perigo importante para o São Paulo hoje. Bom, e o Palmeiras? Palmeiras também tinha discussões. Quem que joga? Joga o Arias, não joga o Arias? Preenche o meio campo, não preenche o meio campo? Se for com esse meio campo com 2 caras, só vai perder para o São Paulo no duelo do meio campo? Eu não imagino que ele vá mudar. Acho que vai só entrar o Arias. Eu também. Se essa discussão tática existe no Palmeiras, de talvez uma opção mais cautelosa em relação ao jogo único e tudo mais, imagine no Palmeiras, que tem feito a melhor campanha entre os grandes do Brasil, o time tem funcionado. Ficou mais vulnerável esse ano? Ficou, mas também ficou mais criativo. É a mesma situação do São Paulo, né? Com Marlon Freitas e Andreas Pereira. Então, eu imagino que, se o Crespo não vai mudar, o Abel muito menos. Agora, o que pode acontecer, e que não implicaria em nenhuma mudança tática, é a entrada do Arias desde o início pela primeira vez. Ele vem entrando 2 partidas, entrou um pouquinho em cada, mais na última, contra o Fluminense, e aí a saída do Maurício ou do Alan para o Arias começar jogando. Mas taticamente não muda, né? Só um acréscimo técnico, que o Arias é um ótimo jogador. O Palmeiras tem
Tipo, bons motivos para insistir no modelo que está dando certo, tanto no brasileiro quanto no paulista, né? Tem funcionado, né? O time é forte a beça. Enfim. Vamos lá. Arbitragem 100% feminina. Exato. Daiane e sua turma. É um quinteto. Depois de muita polêmica, né? Sobretudo os últimos jogos, os jogos recentes entre Palmeiras e São Paulo, talvez não tenha confronto no Brasil com tantas arbitragens polêmicas nos últimos tempos. Eu ouso dizer que todas favoráveis ao Palmeiras nos últimos tempos todos. O ano passado, uma muito notória foi a última, a do Ramon Abate Abel com o Tapia, né? Mas lembremos que na semifinal do Paulista do ano passado, dessa mesma fase, no Allianz e não em Barueri, foi o jogo do Flávio de Souza, do pênalti simulado do Vitor Roque, que o Rafael Veiga cobrou e acabou classificando o Palmeiras para a decisão. Então, aí, vários árbitros paulistas, os mais importantes, ficaram na listinha ali de terem problemas com o São Paulo. Flávio de Souza, o Candansan, que já apitou também um polêmico Palmeiras e São Paulo. Aliás, parênteses, o Candansan, naquele polêmico Palmeiras e São Paulo, a VAR dele era a Daiane. E aí, não, porque a Daiane foi VAR em jogos do São Paulo e foi mal em alguns jogos do São Paulo. É verdade. O que acontece? A Daiane, para mim, é muito claro, isso é muito melhor árbitra de campo do que foi de VAR. Então, para mim, ela saltou vários degraus ali na escala ao passar para o campo, né? Uhum. Então, e aí o Klaus, que é o principal árbitro paulista, que não apita há muito tempo Palmeiras e São Paulo, também, no caso do São Paulo, teve vários problemas lá com o Rafinha, que hoje é o coordenador de futebol. Foi o Rafinha que chamou o Klaus palmeirense, aquela famosa polêmica. Então, seria complicado escalar para esse jogo, e a federação adotou uma escala que não é comum, que é repetir uma árbitra de uma etapa para outra. Isso no Brasil quase não acontece mais. Então, a Daiane apitou em Bragança e vai apitar agora na Arena Barueri. Mas aí a sua turma, aí essa é a novidade principal, é um quinteto feminino, né? Uhum. Porque em Bragança foi misturado, era a Daiane a árbitra principal, agora é um quinteto feminino. Acho que a federação aproveita, faz o limão, a limonada, né? E coloca a árbitra assistente a Neuza Bach, aquela bandeira, melhor bandeira do país, eu acho. A segunda, a árbitra assistente 2, é a Fabrini Costa. A quarta árbitra é a Mariana Batalha. A quinta árbitra é a Isabelle de Oliveira. Tem isso no Campeonato Paulista. E a analista de campo é a Patrícia Carla de Oliveira. Então, na verdade, é um sexteto, porque tem ainda a analista de campo. 6 mulheres comandando uma semifinal de Campeonato Paulista. Não deixa de ser inusitado. Espero que não tenha nenhum iluminado para falar que mulher não pode apitar, que não sei o quê. Espero que respeitem a Daiane, que sim, contra o Bragantino fez uma boa arbitragem. Eu acho ela uma boa árbitra. Eu espero que, né, ótimo ponto seu. Eu espero que aquele episódio lamentável de Bragança sirva de lição prévia por todos os jogadores e treinadores, viu, Abel? Que estiverem na beira do campo. Exatamente. Tentar colaborar um pouquinho, né? Colaborar, porque quando é mulher, os caras se veem no direito de qualquer atrocidade em campo. E exato. Foi o que ela sofreu no jogo no jogo do Bragantino, por exemplo. Bragantino e São Paulo. Das duas partes, tá? Não tô falando só do Bragantino, não. Todo mundo, dedo na cara, enfim. Bom, essa é a semifinal, acontece hoje. O vencedor, quem passar dessa semifinal, vai encontrar o Corinthians. Não, vai encontrar o Novo Horizontino, que venceu o Corinthians ontem 1-0. O Corinthians dominou, tal, jogou tal. E aí, o Novo Horizontino vai lá e faz um gol. Eu diria que, se acontecesse o contrário, estaríamos aqui hoje falando mais é o Corinthians, hein? Que épico, isso é o Corinthians. Mas foi o Novo Horizontino. Uma noite corintiana, deu um chute no gol, fez 1-0 e ganhou. Está classificado, né, Arnaldo? Está classificado, melhor campanha do Campeonato Paulista, né? Foi o melhor na fase de classificação. Deu a impressão na última rodada do Paulista, perdeu por 3-0 para o Bragantino, que estava dando
caída na hora H. Mas não, né, Tino? Venceu o Santos, tempo normal, venceu o Corinthians, tempo normal, e já tinha, como você falou, goleado o Palmeiras na fase de classificação. E vai fazer a final em casa, seja contra Palmeiras ou contra São Paulo. É o último jogo, a vantagem de decidir em casa é do Novo Horizontino. E aí fica aquela coisa, e se for o São Paulo? Né? Porque se for o São Paulo, sabemos, por conta dos shows do AC/DC, se for o São Paulo, a primeira partida, dia 4, quarta-feira, é mando do São Paulo. E na própria quarta-feira tem show do AC/DC no Morumbi, dia 4 de março. Portanto, o São Paulo tem que jogar em algum lugar. E aí a novidade da sexta-feira, depois de um pré-acordo com o Guarani, Brinco de Ouro, a informação é que o São Paulo fechou uma parceria aí com a Portuguesa para a utilização do Canindé. É um pouco de pressão das torcidas organizadas, das torcidas, porque afinal o Canindé primeiro que já foi casa do São Paulo, entre aspas. Segundo que o gramado está mais ou menos nas mesmas condições do Brinco de Ouro. Terceiro que é na capital paulista. Sim, né? Claro. É onde o São Paulo... E quase que já foi um estádio do São Paulo. Exato. Então, eu acho que faz sentido, capacidade em torno de 15 mil pessoas. Se o São Paulo avançar, ele jogaria na quarta-feira contra o Novo Horizontino no Canindé. Né? E se não avançar, ele jogará contra a Chapecoense no dia 12, lá na volta do Brasileiro de março, no Canindé, mano de jogo. Né? Até o Morumbi estar disponível de novo para a prática do desporto. Né? Sim. Eu estive ontem no Morumbi, viu? Só para te informar. Sim, estou sabendo. Estive lá e tal. Grande show. Grande show aqui, ó. Tava isso, lá. Tá bonito. Teve renovação. E Sabino renovou. Vai jogar hoje e renovou o contrato. Até quando? Até o final de 2028. Nos mesmos moldes do Luciano, aliás, também uma renovação com a família, com os filhos. São Paulo está dando uma humanizada, né, nessa... E acho que valorizando a ligação afetiva que esses jogadores têm com o clube, né? Tem sido uma preocupação ao mostrar a família deles, né, as crianças com a camisa do São Paulo, a esposa do Sabino e tal. E o Sabino é um exemplo de sucesso de uma coisa que pouca gente esperava, né? Um jogador que chegou para se recuperar com um contrato de 3 meses só para observação, se ele aprovasse, ele ficava, foi ficando, hoje é titular do São Paulo, né? E fica até o final de 2028. Aliás, Tironi, vale lembrar que o Crespo relacionou o Sabino joga com o Arboleda, o Alan Franco é o desfalque que eu falei, mas até o Alan Franco vai para Barueri, vão 28 jogadores, todos fora os sub-20 que vão jogar contra o Vasco, inclusive quem está suspenso, quem está voltando de lesão, inclusive o Alisson, ele está relacionado, recuperado da virose, o André Silva está relacionado, ainda sem condição de jogo, mas vai todo mundo ali para Barueri, para a força-tarefa de logo mais. Muito bem. Bom, só para finalizar, no treino lá teve uns ex-jogadores, né? Apareceram lá, é isso? Não, em Cotia. A visita do trio da geração 2000, né? Kaká, Júlio Batista e Fábio Simplício. Olha, eu gostava desse trio, cara. E que foi parte daquele time muito forte do São Paulo de 2002, que acabou eliminado pelo Santos do Robinho. Ganharam o Rio São Paulo em 2001, né? E eles foram conversar com os meninos de Cotia. Foram cada um contar suas experiências, né? O Kaká, o mais famoso, mas o Júlio Batista, os dois outros também fizeram carreira na Europa, né? O Simplício foi ídolo da Roma, tal, o Júlio Batista também na Europa, e o Kaká, sobretudo, mas os três foram lá fazer Tem esse, se você notar, nessa época, eu espero que não fique só no início, porque no começo do Casares era assim também, lembra? Ex-jogadores, a conexão. Agora tem sido assim, muito com o Massis e essa direção, essa valorização do vínculo do atleta e ex-atleta com São Paulo. Então, esses três foram para Cotia fazer uma visita ali e conversar com os meninos. Muito bem, senhores.
Então é isso, hein? Logo mais. 22h30, São hein? Paulo. Onde você está Live. na 22h30? 22h30, conectado com você e com vocês, fazendo as lives pós-jogo, melhor live pós-jogo, invadindo o domingão à noite e a segunda-feira. Então, espere pela gente, chame parentes e amigos. Valeu! Tchau. Balões subindo.